Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos. Como fazer voz de impacto? Primeiramente, pessoal, eu não sou especialista nesta técnica. Eu não sou a pessoa mais apropriada para falar desse assunto. Mas eu vou falar o que eu conheço, o que eu penso a respeito desse assunto para você que está interessado em saber como fazer essa tão desejada voz de impacto. Primeiramente, não é recomendável para ninguém ficar forçando a voz, porque você pode, se você ficar tentando, falar grosso, né? Tentando de qualquer maneira, de qualquer custo ter uma voz mais grave, uma voz mais grossa. Você pode, se você não tiver o preparo adequado, se você não tiver esse potencial vocal, você pode causar um dano muito grave para suas cordas, para suas pregas vocais, que é o nome correto, pregas vocais. A gente chama cordas vocais, mas é pregas vocais. Pode causar uma lesão. Eu já fiz aula de fono e estou falando isso. Foi isso que a minha professora fono falou, né? Quando a gente fez o curso de radialista, tem um acompanhamento do fono também para desenvolver essa parte, né? Das pessoas que têm dificuldade na fala. O que a gente vê também são muitas pessoas procurando técnica para engrossar a voz. Ou seja, pessoas que não estão satisfeitas porque têm a voz fina. Que hoje eu vejo isso como desnecessário. De repente o camarada é comunicador e ele fala assim na rádio: alô, você, muito bom dia, estamos começando agora mais um programa aqui na sua rádio. A sua rádio é só alegria. Realmente essa é uma voz que eu não gostaria de ter. Mas se você tem essa voz, meu amigo, eu não sei, procura aí um fono, talvez tenha jeito. Mas se não tiver, aceitar, né? A questão é aceitar, como diz, aceita que dói menos. A minha voz, ela já é mais pro lado do grave. Eu também cometi erros de querer ter a voz mais grossa, aquela voz mais impostada. No começo da minha carreira, na primeira rádio que eu trabalhei, eu falava assim: bom dia, está começando mais um programa aqui na rádio. A rádio tal, a rádio que toca as melhores músicas. Vamos ficar juntos a partir de agora, tocando sempre o que você gosta. Tá vendo? A gente percebe nitidamente que é uma voz forçada. E as pessoas também percebem. E tinha gente que falava: nossa, você fica forçando a voz aí, você vai prejudicar a sua voz, você vai estourar uma veia do pescoço. Até isso eles falavam, né? Na minha época. E de pouco a pouco a ficha foi caindo, que não era necessário aquela voz forçada. E sim, o que é bonito é uma voz natural, uma voz espontânea. Quando você chega, abre o microfone da rádio e fala espontaneamente: alô, você, muito bom dia! Estamos começando agora com muita alegria mais um programa Alto Astral. A partir de agora estou com você, tocando só o que você gosta. Tá vendo a diferença? E eu cometi esse erro. Agora hoje, por necessidade, eu tive que desenvolver o mais grave possível que eu consigo dentro das minhas possibilidades. Por necessidade. Por que necessidade? Porque eu sou locutor publicitário, eu trabalho mais nessa área do que em rádio mesmo em si. Mas nessa área de gravação de vinhetas, chamadas. E muitas vezes é necessário fazer essa bendita voz de impacto. Tem muitos clientes que falam: você faz voz de impacto? Eu falo assim: olha, eu faço dentro do possível. Eu mando uma amostra para ele. Se ele gostar, a gente fecha. Se não, ele não é obrigado a gostar. Eu vou dar agora uma demonstração como é que faz também. Você já deve conhecer o meu trabalho. Se não, eu sei que a voz de impacto que eu faço não chega a ser a voz de impacto mais bonita ou aquela voz de impacto que eu gostaria de ter. Aquela voz tipo de cinema que a gente vê por aí. Mas fazer o quê? É o que eu tenho. Tenho que aceitar, não tem jeito, né? E outra coisa também, os clientes que eu atendo, eles aprovam. Agora, se de repente eu fizesse esse tipo de trabalho e mandasse pro cliente, o cliente falasse: não, é uma porcaria, eu não quero, e tivesse tido esse feedback negativo, não dá, não faz, eu já teria parado de fazer. Talvez você agora que vai acompanhar, que não conhece, pode discordar e falar que realmente é uma porcaria, que é um impacto forçado, é um impacto feio, mas a questão de gosto não se discute. Eu não sou o melhor nesse estilo, mas eu faço o que eu posso e estou vivendo disso também. Muitas vezes, principalmente as igrejas, elas querem muito aquela voz de impacto. Nesta sexta-feira forte. Mais ou menos assim, né? Aí outra coisa, vamos lá então, né?
Como eu falei, como fazer a voz de impacto. Esse é o título do vídeo. Então, estou conversando aqui, mas de repente os assuntos vão surgindo e o vídeo vai se estendendo. Os equipamentos, pessoal, ajudam bastante. Aqui no meu estúdio é simples. Eu não tenho ávalo, eu não tenho compressor, eu não tenho plugins no computador. Eu uso só o SoundForge. Entendeu? Meu microfone também é simples, é um Arcano ST01. E uso só uma mesinha de som, que depois eu vou mostrar meus equipamentos aqui, um próximo vídeo, quem sabe. Se você quiser, deixe aí nos comentários, mostre como é que é os seus equipamentos. Eu vou mostrar. Tudo simples, pessoal, tudo simples. Então o que eu consigo aqui realmente é no ganho da minha voz mesmo, é forçando minha voz e forçando na medida do possível, claro, como eu falei. A gente não pode também ficar exagerando, porque senão assim a voz vai pro saco, principalmente eu que trabalho com a voz. Mas eu digo pra você, é mais fácil eu fazer uma voz de impacto hoje do que eu fazer aquela locução mais gritada. Aquela locução mais gritada eu forço mais. Talvez seja mais fácil fazer a voz de impacto, como eu falei, como você percebe, minha voz já tem um pouco de grave em si. Para fazer essa voz de impacto, pessoal, você tem que realmente, tipo aquela voz rouca, né? Era bom que eu tivesse um fone de ouvido, mas meu fone de ouvido quebrou. Tô aguardando chegar o outro. Os locutores têm a mania de colocar aqui a mão na orelha. É para fazer uma conchinha. Essa conchinha aqui, não sei se você sabe, dá um retorno aqui pra gente, a gente que não usa o fone. A gente ouve melhor a voz. Parece que a voz sai de dentro da cabeça e aqui abafa o som e a gente começa a ter esse retorno. Vou gravar aqui da Luau de carros rebaixados. Como fazer isso, gente? É forçar mesmo, é forçar. Mas na medida do possível. Você vai treinando a sua voz, né? Você que tem aí o seu microfonezinho, tem o seu computador, você tem que, para chegar a esse ponto, você tem que treinar bastante. E claro, sempre fazer um aquecimento da voz. Olha, o aquecimento, os exercícios para aquecer a voz, para não te dar nenhum prejuízo. Procura aí na internet, exercício para a voz, exercício de aquecimento. Tem bastante coisa aí. E outra coisa, se possível também procure o profissional da área, uma fono. Eu tenho um amigo que faz uma voz de impacto sensacional. Ele falou que passou 2 anos aprendendo a fazer essa voz com a fono. E realmente é muito bom a voz que ele faz, muito linda mesmo. Eu não cheguei a esse ponto ainda. O que eu faço aqui, eu aprendi com treinos, não foi em lugar nenhum, não foi na internet, foi coisa minha mesmo. Não é o melhor, mas é o que eu tenho pro gasto. Fazer a conchinha aqui, a conchinha, né? E tipo, você dá uma puxada do ar pra dentro, né? Pra dar aquela... Porque a garganta da gente é como se tivesse um copinho aqui. Quando você puxa, ela entope e a voz sai um pouco mais presa e um pouco mais grossa. E outra dica também que eu dou para você tentar fazer a voz mais grossa, a voz de impacto, é pela manhã quando você acorda. Você sabe que você acorda com aquela voz um pouco mais grave, né? Você já percebeu isso? Você sabe disso, né? Então, pela manhã também é ideal. Se você vai fazer uma coisa de impacto, uma voz mais grossa, grave pela manhã, que as suas cordas vocais estão mais descansadas, você vai ter mais facilidade. E claro, os exercícios. Vamos lá. 3, 2, 1. Tá chegando a hora do terceiro luau do V8 Carros Rebaixados e muito som automotivo. Presença das maiores equipes e paredões do estado e mega estrutura. Esperamos por você. Seguranças, praça de... Sábado, dia 16 de junho, na Chácara do Wilder, no Valim, em Mostardas. Realização V8 adesivos. Venha viver essa emoção. Você viu como é que é? Tem que ter um bom fôlego, tem que ter uma boa respiração. A respiração realmente é muito importante nesse ponto de fazer essa voz de impacto. Você viu quando eu puxei aqui, que eu falei que tapou aqui um pouquinho a voz, que é, como eu falei, o sistema do copinho aqui. Eu puxei, que inflei o peito, eu gravei de uma vez só. Parece que isso deu o quê? 30 segundos, 40 segundos? Tem que ter uma boa respiração. Eu só respirei quando eu terminei. Por quê? Porque quando você puxa, você tem que contrair aqui esses músculos da garganta, para ele ficar mais tipo assim, ó, para a voz sair assim. Tem que apertar, como se estivesse apertando, para a voz sair só por uma pequena saída, para a voz dar esse impacto. Mas não é fácil, gente. E outra coisa, se você começar a sentir dor, começar a machucar, vá com calma. Se estiver machucando, não vá em frente, entendeu? Procure uma fono, porque quando o negócio tá pegando, não tá te fazendo bem.
Eu, graças a Deus, quando comecei a fazer isso, eu não senti nada e eu fui que fui, tá bom? Eu consigo fazer um pouco mais grave? Consigo, mas hoje, como já fiz outras gravações, a voz já está um pouco zoada e não está colaborando muito. Mas é mais ou menos esse aí o caminho. Fazer exercícios, né? Ficar treinando aí, grosso, falando grosso, né? Vai gravando e falando grosso. Ei, bom dia, tá, entendeu? Até quando você vê que ele tá mais ou menos tipo natural, né? Quando tiver mais bonitinho. Mas se você vê que tá forçado, que tá zoado, aí precisa melhorar mais ainda. Talvez o que eu fiz agora, para alguns críticos de plantão, podem dizer que tá zoado, mas eu não me importo. Os clientes que eu envio, eles gostam. Eu não estou gravando para o cinema, para grandes produtoras. Eu gravo, na maioria das vezes, como eu falei, para pequenos clientes e para algumas igrejas evangélicas. É isso mesmo, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, dá o seu joinha, se inscreva no canal e deixe dicas para os nossos próximos vídeos. Valeu, gente, um grande abraço e até mais.